Se você tem menos de 18 anos ou é sensível a conteúdos muito pesados, é melhor não assistir esse vídeo, mas relaxa que não vai ter nenhum jumpscare nem nada gráfico. A Deep Web é conhecida por ser um lugar assustador, mas na maioria das vezes você só vai encontrar golpes e scams. E bom, a própria internet comum tem sites muito mais perturbadores e grotescos. Hoje, vamos falar dos Screamers, sites de choque feitos para assustar alguém, e tem muitos famosos como o Labirinto do Exorcista ou Two Girls One Cup, mas existem outros ainda mais macabros, com histórias sombrias por trás. Os últimos literalmente gabaritam o Código Penal. Então hoje vamos explorar isso, indo dos mais leves aos mais perturbadores. Começando por esse mesmo, Labirinto da Menina do Exorcista. Provavelmente o Screamer mais conhecido e nostálgico da lista. Esse é um jogo de Flash, criado em 2004 por um programador chamado Jeremy Winterroad. Basicamente o site parece ser só um jogo de labirinto normal, onde você controla uma bolinha pelo mouse, e você não pode encostar em nenhuma parede, com o objetivo de chegar no final das 4 fases. Porém, isso é mentira, o jogo só tem 3 fases. A primeira e a segunda são ridiculamente fáceis, só que a terceira, o caminho fica muito estreito, fazendo o jogador ficar muito concentrado, e quando ele tá num certo ponto, aparece uma imagem com zoom da menina do filme do Exorcista de 1973, ao som de um grito distorcido e assustador. O site sabia quando você tava trapaceando, e também falava pra você deixar o volume no máximo. Tudo foi muito bem preparado para as pessoas tomarem susto, e foi isso que aconteceu. O Screamer estourou com a quantidade de reação de pessoas jogando e tomando susto, incluindo aquele clássico vídeo, onde o moleque se assustou tanto que deu um soco no monitor dele, quebrou tudo e começou a chorar. Certamente um clássico. A partir daqui, as coisas começam a ficar mais gráficas, e inclusive esse tem relação com o Brasil. Veja bem, Meet Spin era um site de choque não tão absurdo assim, mas que você já poderia irritar bastante seu amigo. A página mostrava um gif de 2 pessoas fazendo aquilo, enquanto o instrumento do de cima estava rodando, e isso tudo ao som da música You Spin Me Round Like a Record, da banda Dead or Alive. Excelentíssimo gosto musical, inclusive. Além disso, toda vez que o Glorioso dá uma volta completa, o site atualiza o contador, escrito você viu, sei lá, 10 giros. E quando você vê 45 giros do GIF, aparece um texto falando: agora você oficialmente é gay. O GIF veio do Brasil, de um filme mais 18, produzido aqui chamado TS Bitches, estrelando a atriz Cristina Bianchini. Esse aqui certamente não é assustador que nem o último, na verdade é até engraçado, mas ainda mais pesado que o outro. Provavelmente é um dos mais conhecidos, ao lado de The Maze e o Two Girls One Cup, sendo um dos primeiros, e estabelecendo o padrão dos Screamers futuros. Goatsy foi um site de choque criado no final dos anos 90, que mostrava uma imagem de um homem esticando a sua cavidade, tipo, no máximo do que é humanamente possível. Não tentem imaginar. E com um texto no meio dizendo o que você está fazendo aqui. O site era usado, óbvio, pra mandar pro seu amigo por e-mail na época, pra depois ele ficar puto com você, porque ele poderia seguir o seu dia tranquilo sem ter visto aquilo. O site fez tanto sucesso que o dono até tentou fazer merchandise, porém, infelizmente em 2004, a página foi derrubada pela Ilha do Natal, uma ilha na casa do caralho, que aparentemente era onde o site era hospedado, porque violava a política de uso deles, mas depois voltou, só que com um aviso gigante dizendo que o conteúdo não era para a maioria dos usuários. Mas até você ler o disclaimer gigante, você já tinha visto a imagem tenebrosa, então não adiantava muito, e ela ficou tão icônica que fizeram várias versões, incluindo a mais famosa aqui no Brasil, a do Mario 64, que virou até uma figurinha para irritar os amigos no Zap Zap. Postaram em vários lugares onde ela não deveria estar. Inclusive hackers já invadiram um telão eletrônico numa rua e conseguiram colocar essa imagem lá pra todo mundo que tá passando ver. E fica a questão, afinal, quem é o cara por trás dessa foto satânica? Bom, depois de um usuário extremamente desocupado analisar milhares de conteúdo desse tipo, finalmente o rapaz descobriu o homem por trás de tudo, Kirk Johnson. Ele tinha outras fotos do tipo, que são até piores, e infelizmente eu tive curiosidade de ver e me arrependo. Deixem like só por eu ser um guerreiro, e todas elas upadas lá pra 1997 e que eram compartilhadas em grupos de apreciadores de coisas assim, até finalmente o dono do Goatsy descobrir e postar no seu site. Certamente uma história fascinante, mas hoje o site se encontra fora do ar, de novo, felizmente. O último já foi mais pesadinho, e a partir desse ponto é uma estrada sem volta. Tubgrow é uma imagem de choque que era upada em vários desses sites Screamers, que mostrava uma mulher com uma máscara numa banheira,
numa posição de barriga pra cima e com as pernas por alto, meio que virado pra trás, que permitia ser visto um chafariz de um líquido amarelo saindo de lá de dentro dela e voando na sua cara. A origem da imagem parece ser do início dos anos 2000 e já circulava por aí, mas só depois, em 2002, ela ganhou um site próprio, que era usado por outras páginas para redirecionar para essa coisa grotesca. O site ao longo dos anos foi ganhando mais popularidade ainda. O PewDiePie, maior youtuber do mundo na época, fez um vídeo falando sobre coisas que você nunca deve pesquisar em 2016 e incluiu a TubGrow na lista. Além de surgir uma trend no TikTok no futuro, onde as pessoas mostravam sua reação antes e depois de ver a foto. Não tem nenhuma origem certa de onde essa imagem nojenta veio ou por que ela existe e quem é a mulher nela, mas a teoria mais aceita é que não é algo para ser adulto, é mais uma fotografia artística, até porque a pose que a mulher tá, o momento capturado, a composição da imagem tá perfeitinho demais. Alguém teve que pensar muito para fazer isso aqui e o fotógrafo teve que tirar a foto no momento certo, mas ninguém sabe ao certo. Finalmente agora, Two Girls One Cup, o vídeo de choque mais infame e icônico da internet inteira, que provavelmente iniciou os vídeos de react no YouTube. Lá pra 2007, as pessoas compartilhavam absurdamente esse vídeo, que mostrava duas mulheres comendo dejetos uma da outra de um copo e depois colocando tudo pra fora. O Gustavo Sketch pira nessa. E por incrível que pareça, esse caso também é do Brasil. Mais uma vez o nosso país sendo número 1 em tudo. A gente é muito foda mesmo. Resumindo bastante, essa obra foi filmada pelo diretor paulista Marco Antônio Fiorito. Ele começou um negócio de filmes desse tipo nos anos 90 com sua esposa. No início eram só eles dois e divulgavam esses materiais em jornais e enviavam as fitas para casa das pessoas que compravam. E o projeto foi só expandindo, ainda mais com o advento da internet que ajudou nas vendas. Mais pessoas foram entrando na equipe e chegou num ponto onde começaram a vender nos Estados Unidos e foi aí que deu a merda. Ele e sua equipe foram presos por vender esses materiais e ele foi banido dos States lá pra 2006. Só que esse caso chamou muito a atenção das pessoas, o que fez os usuários ficarem curiosos e verem o catálogo da sua produtora. E lá encontraram um trailer vazado de um filme chamado Hungry Birds. Assim o usuário pegou esse trailer, criou o site Two Girls One Cup e o Polar, divulgou em diversos fóruns e o resto é história. O site teve mais de 30 milhões de acessos em 6 meses. As pessoas foram repostando e ainda muitas pessoas do mundo inteiro gravaram suas reações e postaram no YouTube, sendo essa a principal origem dos reacts de hoje. Inclusive, esse meme dessa idosa surgiu dela reagindo a esse vídeo. Enfim, a cultura da internet deve muito ao Two Girls One Cup. Vocês estão vendo que o negócio não tá ficando bonito? E só vai piorar. Esse daqui realmente é trágico e horrível. Mr. Hands, ou também conhecido por Two Guys One Horse, é um vídeo de choque gravado em 2005. O vídeo compartilhado começa com aquelas introduções cagadas de Windows Movie Maker, e depois é mostrado um cavalo fazendo coisas com um cara que tem apelido de Mr. Hands, enquanto o outro homem filma. A questão final, e que fez esse vídeo que já era deplorável por si só, piorar, é que depois dessa gravação, o Mr. Hands teve que ser levado para o hospital. E lá foi de base por causa de uma perfuração intestinal depois disso. E as coisas ficam mais extremas quando você descobre a história por trás desse caso, que até teve um documentário falando sobre. Tudo aconteceu no estado de Washington, nos Estados Unidos, onde esse tipo de ato é legalizado, diferente de outros. Lá um homem chamado de James Michael Tate morava num trailer perto de uma fazenda com cavalos, e ele gostava desse tipo de ato. Então ele formou um grupo na internet com pessoas desse mesmo interesse, que se encontravam nessa fazenda para conversar sobre o assunto e fazer coisas, e tudo isso sem os donos da propriedade saberem. É aí que eventualmente o Mr. Hands entrou em contato com esse grupo. O seu nome real era Kenneth Pinion, um engenheiro de 45 anos, divorciado que trabalhava na Boeing e que anos antes tinha sofrido um acidente de moto que afetou seus nervos do cérebro, fazendo ele parar de sentir diversas sensações. Assim ele queria sentir algo novo, ele tentou várias coisas até ficar interessado com os cavalos. Então foi atrás do grupo do James Michael. Nas primeiras semanas foi tudo tranquilo, mas no fatídico dia, enquanto o James Tate gravava, aparentemente aquilo foi demais, perfurando seu intestino. Ele sabia que tinha dado algo de errado, mas não queria ir pro hospital e arriscar a Boeing ou a sua família descobrir esse seu lado. Eventualmente, as pessoas perceberam que as coisas não iriam melhorar e levaram ele pro hospital, mas já tarde demais. Depois de tudo, a polícia descobriu o esquema do Michael Tate, só que como que eles estavam fazendo tecnicamente não era ilegal no estado, ele só foi preso por invadir a fazenda. Mas o pior é que o Mr. Hands ainda deixou filhos e sua ex-esposa. Enfim, vamos logo pro próximo, que esse é foda.
Rotten.com ou apodrecido.com foi um dos primeiros sites de choque a ser criado lá nos anos 90, que exibiam um catálogo de imagens de corpos, deformidades corporais, atos violentos e coisas piores e tudo de verdade. O site foi registrado em 1996 por Thomas Dell, conhecido como Soylent, e num período onde as primeiras leis de controle e censura na internet estavam sendo aplicadas, o Rotten.com se posicionou como uma plataforma online a favor da liberdade de expressão e fazia isso mostrando as maiores atrocidades da raça humana, com um teor bem misantrópico, um desgosto pela humanidade, coletando várias informações e imagens de diversas fontes, descrito por eles mesmos, como o puro mal desde 1996. O site constantemente era bombardeado com processos e pedidos para ser derrubado, incluindo até um processo da Coca-Cola, depois deles postarem uma imagem de uma mulher com uma lata de Coca-Cola dentro dela. E hoje, realmente, o site não existe mais desde 2017, porém fez o seu propósito. E por mais que ele lutava, entre aspas, contra a censura na internet, essencialmente, o que ele fez de fato foi só abrir espaço para mais sites de gore existirem, que eventualmente fez muitas pessoas hoje na internet ficarem desensibilizadas e até terem vício em ver esse tipo de conteúdo. Agora, o último site, que inclusive foi banido de vários países, Kekma.net ou Kekma.ga, é um site de choque lançado em 2019 por um usuário desconhecido. Quando a página era aberta, aparecia um aviso dizendo que o site continha humor adulto e que não era para menores de 18 anos, junto a outros links e um botão escrito entrar. E se você clicasse, o navegador automaticamente ficava em tela cheia. Dois sons muito altos eram tocados, o seu cursor do mouse mudava para um birimbau, esse tipo mesmo, muito machucado, e no formato daquele símbolo daquele tipo de pensamento na Alemanha antiga. E aí toca um vídeo no meio, com um homem fazendo agachamento numa banheira cheia de líquido vermelho, forçando um parafuso industrial grande dentro do buraquinho da peça. E o fundo fica piscando duas imagens de um homem cujo rosto foi esmagado por um urso e uma imagem cirúrgica de um homem que segurou um fogo de artifício por muito tempo. Essa foi a melhor descrição que eu consegui falar sem o meu canal ser banido. Se não deu pra entender, que bom pra vocês então. E por mais que esse tipo de conteúdo seja tecnicamente mais leve do que o Rotten.com, já que lá eles tinham um catálogo gigantesco com coisas muito mais horríveis, eu acho o Kekma pior, não pelo conteúdo, mas pela audácia do criador, na maneira como ele apresenta isso, o que nos leva a pensar no porquê de tudo isso. O site se espalhou muito, obviamente, com as pessoas zoando, postando em Reddit, falando que era um lugar muito legal de se entrar, e que era a melhor rede social alternativa ao Reddit. E aí a coisa foi crescendo, e cresceu tanto que em 2022 o Kekma atingiu 30 milhões de visitas, e a partir daí o criador removeu todo o conteúdo chocante depois de 3 anos de operação, mostrando uma imagem dizendo que o site serviu seu propósito de estudar como um site de choque pode se espalhar internacionalmente sem nenhuma propaganda paga na internet moderna, e deu certo. E por causa da tamanha demanda popular, o site foi restaurado e voltou ao ar. Enfim, claro que existem sites bem piores que esse se você não achou o suficiente, então se quiser uma parte 2 com eles, comentem aqui. E agora vamos a um agradecimento aos parceiros que ajudam a manter esse canal vivo. Deixa o like, adeus!